Alô, amantes da bola, eu sou o Márcio Leuzi e finalmente rola a bola. Começou o grande Campeonato Brasileiro de 2024. Campeonato que o Palmeiras aí defende um bicampeonato, tentando um tricampeonato para se igualar ao São Paulo do Muricy, que ganhou 3 títulos seguidos. O campeonato, na verdade, começou ontem, né? Com os seguintes jogos. No Beira-Rio Internacional venceu de virada o Bahia, 2-1. O Criciúma e o Juventude ficaram no empate, 1-1. O Fluminense recebeu o Bragantino, jogão de bola. Fluminense 2, Bragantino 2. E o São Paulo acabou sendo a grande decepção da rodada e já tem o seu treinador ameaçado aí depois de perder em pleno Morumbi, cheio, contra o sempre bom Fortaleza. Hoje houveram mais várias partidas acontecendo no Rio de Janeiro, por exemplo. No Vasco da Gama recebeu o Grêmio em São Januário e venceu 2-1 para o Vascão, que começa bem o brasileiro, a exemplo do ano passado. O Atlético Paranaense do Cuca meteu 4-0 no Cuiabá, não deu nem bola para o Cuiabá. 4-0, o Atlético Paranaense está jogando muita bola, tanto na Sul-Americana e já começa bem o Campeonato Brasileiro e é um candidato forte aí, sem dúvida nenhuma. O Atlético Goianiense recebeu o Flamengo e perdeu por 2-1 com o gol do Pedro aos 52 minutos do segundo tempo de pênalti, tá? Então foi um jogo duro para o Flamengo e o Flamengo mostrou que precisa melhorar muito aí para poder lutar por esse título brasileiro. O Corinthians recebeu o Atlético Mineiro, teve o segundo tempo inteiro um jogador a mais, mas com um ataque inoperante e sem criatividade, ficou no empate com o Galo 0-0. O Cruzeiro conseguiu uma grande vitória, venceu o Botafogo do Rio de Janeiro por 3-2 de virada, tá certo? Esse jogo foi lá no Mineirão. E fechando a rodada, o Palmeiras confirmou aí ser um dos favoritos, foi até Salvador, venceu o Vitória por 1-0, tá certo? Bom, neste momento a classificação do Campeonato Brasileiro mostra o Atlético em primeiro lugar, o Atlético Paranaense, junto com o Cruzeiro, com o Flamengo, com o Fortaleza e Vasco da Gama, Internacional e Palmeiras. Tá? O Atlético Paranaense ele lidera pelo saldo de gols. Aí, em oitavo, vem Bragantino com 1 ponto, junto com Fluminense, Juventude, Criciúma, Corinthians, Atlético Mineiro. E, finalmente, em 14º, Botafogo, Grêmio, São Paulo, Bahia, Atlético Goianiense e Vitória, junto com Cuiabá, com 0 pontos. A próxima rodada do Campeonato Brasileiro já acontecerá nessa terça-feira, onde o Bahia recebe o Fluminense. Exatamente. Não, na verdade, a rodada 2, é isso mesmo. O Bahia, na Fonte Nova, recebe o Fluminense na terça-feira, 9h30 da noite. O Cuiabá teve o seu jogo adiado contra o Vitória. Na quarta-feira, o Bragantino, lá em Bragança, terra da linguiça, recebe o Vasco da Gama, enquanto o Grêmio no Olímpico recebe o Atlético Paranaense. Aí, jogão de bola. O Fortaleza vai na quarta-feira também receber o Cruzeiro em casa, com apoio da sua torcida, e o Atlético Mineiro também em casa pega o Criciúma. O Juventude, jogando em casa, recebe a visita do Corinthians. Bom jogo de futebol. Juventude e Corinthians, também quarta-feira, às 8 da noite. E o Palmeiras também na quarta-feira, às 21h30. Pega o Internacional, tá aí. 2 vencedores, 2 líderes já se encontram nessa quarta, Palmeiras e Inter no Allianz Parque. O Flamengo, na quarta-feira também, às 9h30, recebe o São Paulo, que já ligou o sinal alerta, porque perdeu em casa do Fortaleza, já está com o seu técnico ameaçado e vai pegar o Flamengo no Maracanã, que com certeza vai ter casa cheia. E o Botafogo receberá o Atlético Goianiense. Os dois saíram derrotados na primeira rodada. O Botafogo está em fase ruim e recebe em casa o Atlético Goianiense aí para tentar se recuperar neste campeonato brasileiro. Tá certo?
Não tivemos, assim, grandes surpresas, apenas a atuação de gala do Atlético Paranaense, que venceu 4-0 Curitiba. O Palmeiras jogou com um time aí poupando 5, 6 jogadores, jogou para o gasto, ganhou do Vitória. O Corinthians continua apresentando, né, um futebol de pouca criatividade, de pouca força ofensiva e mesmo com um a mais, não conseguiu ganhar do Atlético Mineiro. O Flamengo confirmou o favoritismo, foi suado, foi no final, mas ganhou com um gol de pênalti de Pedro, ganhou do Atlético Goianiense. O Cruzeiro foi bem, estreou em casa, ganhou 3-2. O Vasco da Gama, a exemplo do ano passado, começou bem o Campeonato Brasileiro. Vamos ver se esse ano ele consegue manter o ritmo. Tá? E Fluminense empatou com o Bragantino, fizeram um bom jogo, um jogo muito equilibrado. O Bragantino tem um time muito bom, que joga junto há muito tempo, time entrosado, da mesma maneira que o Fluminense. E o Internacional confirmou o favoritismo, jogando em casa, ganhou do Bahia. E finalmente o Criciúma, jogando de volta à primeira divisão depois de muitos anos, jogando em casa contra o Juventude, ficou aí nesse empate de 1-1. Então é isso, essa foi uma resenha rápida do Campeonato Brasileiro, tá? Falando dos jogos, dos resultados e a classificação, tá certo? Nos vemos, se Deus quiser, no final da próxima rodada para comentar um pouquinho mais deste Campeonato Brasileiro. Um grande abraço a todos.